desejo uma ótima noite a todos e a todas, desejando que a luz do Cristo e a presença dos bons espíritos permaneçam conosco. É sempre um prazer retornar ao Centro Espírita Caminheiros do Bem. Esse tema, Conselhos de Kardec para o Estudante Espírita, é uma verdadeira pérola de conhecimento que nós encontramos na introdução de O Livro dos Espíritos. Quando começamos a estudar o Livro dos Espíritos, somente ali na introdução nós encontramos uma riqueza tão profunda nas linhas e nas entrelinhas, como este tema que eu proponho esta noite para a nossa reflexão, que são falas muito importantes e intensas que o nosso irmão Allan Kardec compartilhou no processo da codificação. Nós sabemos que a doutrina espírita ela tem muito a nos oferecer. Sabemos que existem várias possibilidades que fazem bem ao corpo e ao espírito. Temos tratamentos espirituais, temos, por exemplo, o atendimento fraterno, a água fluidificada, temos a terapia do passe, onde a colaboração intensa dos espíritos que nos assistem à casa, colaboram para o refazimento das nossas energias, do nosso equilíbrio mental, espiritual e que resulta para o bem do próprio corpo físico. Mas quando nós paramos para pensar nessas gratas possibilidades, e elas são legítimas a cada um de nós percebemos que elas são uma solução e um socorro, mas que o que verdadeiramente a doutrina faz em minha vida e em sua vida é a nossa mudança interior, ou seja, do nosso espírito, do nosso ser, da nossa essência para fora. Passamos lutas, reencarnamos cada um de nós com os nossos débitos em um projeto reencarnatório, retornamos à erraticidade, que é o período onde nós aguardamos uma nova reencarnação, e os problemas passageiros aqui ficaram, nessa grande e grata escola que é a Terra, as nossas famílias, as nossas convivências sociais, que tanto possibilitam o ensinamento necessário para o nosso amadurecimento e o caminhar na trajetória. E o que faz então verdadeiramente uma grande diferença na condução do meu ser é aquilo que a doutrina realmente transforma e que nós vamos encontrar nesse rápido passeio hoje nos Conselhos de Kardec para aquele que deseja, aprecia e dedica-se ao estudo da doutrina espírita. Quando analisamos a nossa doutrina, nós vamos compreender muito rapidamente que ela é essencialmente didática. Ela nos esclarece e ela nos ensina o tempo todo em todos os aspectos e sentidos da vida. E olha só que interessante, para que esse corpo doutrinário, como conhecemos, essa doutrina maravilhosa, transformadora e magnífica, chegasse até os dias de hoje, a espiritualidade amiga sabe com quem contar. Ou seja, Deus providencia os seus projetos espirituais para a humanidade e conta sempre com aquele elemento essencial que dará início ao projeto e ao propósito de Deus. Esse elemento inicial foi o nosso irmão Allan Kardec. E não foi Kardec ao acaso, não. Se nós analisarmos Kardec antes do Espiritismo, nós vamos encontrar um Kardec verdadeiramente observador, ou seja, com uma capacidade de análise da vida e do contexto social de uma forma plena. Kardec como cientista, porque como pedagogo, ele também era um cientista da educação. E ele já utilizava antes do Espiritismo um método, que no caso era um método investigativo. Buscar o sentido, a razão e o porquê das situações.
E Kardec, como um verdadeiro pedagogo, que era a sua formação, que foi a base que Deus encontrou na formação desse homem para a sistematização do corpo doutrinário espírita e a sua aplicação prática. Nós vamos encontrar uma fala de Kardec no livreto O que é o Espiritismo. Quem ainda não leu, eu deixo aqui a dica: leia, porque é um livreto fininho, muito fácil de ler, você lê muito rápido e você encontra um resumo da proposta espírita. E no livreto O que é o Espiritismo, na parte máximas extraídas dos ensinamentos dos Espíritos, Kardec traz uma afirmação muito interessante que eu vou compartilhar aqui. O objetivo essencial do Espiritismo é o adiantamento dos homens. Não é necessário procurar, senão, o que pode ajudar ao progresso moral e intelectual. Ou seja, todas as demais possibilidades de tratamentos espirituais são legítimas, são agradáveis e precisamos mesmo, sempre que necessário, buscá-los. Mas o maior alvo e o propósito da transformação do ser é o nosso progresso moral e o nosso progresso intelectual, que adquirimos como? Através da busca do conhecimento. Quando iniciamos então o estudo de O Livro dos Espíritos sem pularmos a introdução, e é um tesouro gigantesco a introdução do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar no item 8º dessa introdução a seguinte citação também de Kardec. Ouça só: acrescentemos que o estudo de uma doutrina, qual a doutrina espírita, que nos lança de súbito, ou seja, de repente, de surpresa, numa ordem de coisas tão novas quão grande, só pode ser feito com utilidade por homens sérios, perseverantes, livres de prevenções e animados de firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Já iniciamos a introdução de O Livro dos Espíritos com o perfil verdadeiro do estudante espírita, daquele que deseja colocar-se diante da doutrina como um verdadeiro espelho para revisar, construir ou reconstruir a sua caminhada. E que perfil é esse do verdadeiro estudante da doutrina espírita? Que Kardec compartilha: seriedade, perseverança, isenção de prevenções, ou seja, de preconceitos, ideias preconcebidas que trouxemos muitos de nós ao chegarmos na doutrina espírita, e a motivação para concluirmos os nossos estudos. Podemos dizer então que o método, sim, o método é o verdadeiro incentivo de Kardec para o estudante espírita. E sabe aonde ele diz isso? Vou ler para você aqui agora, também na introdução do Livro dos Espíritos, no item 11, quando ele fala assim: quem deseja tornar-se versado, ou seja, pleno conhecedor numa ciência, olha só, tem que a estudar metodicamente, começando pelo princípio e acompanhando o encadeamento e o desenvolvimento das ideias. O que Kardec está dizendo aqui para aquele que deseja aprofundar-se no conhecimento espírita para modificar ainda mais a essência do seu ser? O que é um método? Método é um processo lógico, é uma organização de ideias, é uma pesquisa, é a investigação de algo, de um propósito, de um objetivo. Kardec, ele é direto. Se desejamos nos aprofundar numa ciência, e aqui nós abrimos o leque dos conhecimentos possíveis, incluindo a doutrina espírita, nós precisamos criar uma metodologia, uma forma de conquistar
esse conhecimento, começando do início, encadeamento de ideias, ou seja, pensando em cada etapa que forma esse todo, que é o conjunto do ensinamento, até desenvolvermos, ou seja, compreendermos, absorvermos e, principalmente, termos a oportunidade de praticarmos aquilo que é o nosso projeto, no caso aqui na Casa Espírita, nos dedicarmos à plenitude do estudo e do conhecimento da doutrina espírita. Mas Kardec não para por aí. Nós vamos encontrar inúmeros conselhos para aquele que deseja aprofundar-se no estudo da doutrina. E encontramos conselhos que é uma verdadeira fonte de sabedoria. Introdução de O Livro dos Espíritos, ainda no item 8º, Kardec fala algo que eu considero urgente e direto, quando ele afirma: não poderíamos dar essa qualificação aos que julgam a priori. O que é julgar a priori? É julgar alguma coisa sem conhecer, é falar de algo que não conhece, é falar de algo que nunca pegou para ler, por exemplo, levianamente e sem tudo ter visto. Que não imprimem aos seus estudos, ouçam, continuidade, regularidade e recolhimento. Sabe aquela pessoa amiga, que talvez você tenha assim como eu tenho, que a gente ama de paixão, mas não sabe nada do que é o Espiritismo? Aí começa a falar coisas que o Espiritismo não é, cria até um certo preconceito. Ih, você é espírita? Ih. Viajam nas concepções, porque é o que Kardec está dizendo aqui, julgam a priori, julgam sem conhecer. Muitos dos nossos amigos nunca vieram num centro espírita e falam de um centro espírita. Nunca assistiram uma palestra, não sabem o que acontece, né? Mas falam de algo que nunca viu. Isso é julgar a priori. E para que isso não aconteça, inclusive comigo e você, que somos espíritas, Kardec fala que nós precisamos adquirir um comportamento de estudante, que vai muito além apenas de vir à Casa Espírita. Mas ele fala de algo como projeto de vida, que é o ser estudante na busca do conhecimento. A partir do momento em que nós imprimimos aos nossos estudos a continuidade, a regularidade e o recolhimento necessário. Eu quero meditar com você sobre esses 3 conceitos que fazem toda a diferença. Poxa, eu queria hoje na Casa Espírita uma palestra do Evangelho somente, né? Que me fizesse um cafuné gostoso no meu espírito, porque hoje eu estou triste, tive uma série de problemas, tive limitações. Tudo bem. Hoje você vai me perdoar porque eu estou tentando animá-lo a tornar-se um estudante e extrair o melhor que a nossa doutrina tem a nos oferecer. Da próxima vez eu venho com cafuné espiritual, pode ser assim? Então tá bom. O que Kardec no seu conselho quer dizer com imprimir aos estudos? Ele está dizendo em tornar evidente, determinar, mostrar a si mesmo uma atitude, uma determinação, ou seja, apesar dos pesares, apesar das limitações da vida, apesar das minhas lutas pessoais e da minha estrutura familiar, eu determinei a mim mesmo que serei um estudante espírita. Não apenas a nível do intelecto, mente biológica, mas a mente do espírito. O meu ser espiritual, que é o verdadeiro ser que ocupa momentaneamente um corpo físico. É demonstrar uma atitude a mim mesmo, ser determinado. O que ele diz nesse conselho de dar continuidade como estudante? É aquele que não interrompe, é a insistência em compreender, em prosseguir,
em dar continuidade ao seu propósito, ao seu estudo, não abandonar o propósito de ser um estudante. Vamos trazer para a vida prática encarnada. Quantos de nós decidimos estudar ou continuar os estudos depois já de casado, com filhos, com 2 empregos? Eu sou um exemplo. Quando eu decidi fazer a faculdade, eu já estava casado com 3 filhos e já atuava na área e precisava de uma faculdade. Fui estudar à noite. E o cansaço. Nossa. E a cabeça, que às vezes eu estava ali na aula, mas o corpo estava, mas a cabeça estava em algum outro local. Epa, volta! Mas eu me determinei, eu farei a minha faculdade. Meu irmão e minha irmã, quanto mais o sentido espiritual, que é o verdadeiro ser. Se nós não determinarmos a nós mesmos e criarmos o desejo, e o desejo da forma a ação, no sentido e no aspecto positivo de mergulharmos profundamente no ensinamento espírita, nós um dia vamos desencarnar, entrar no processo de desencarne e retornarmos ao plano espiritual e deixamos escapar uma grande possibilidade, que é nos modificar à luz desse ensinamento, que é a proposta principal. Irregularidade, o que Kardec quer dizer com esse conceito? É construir o conhecimento criando uma rotina de estudo, ser disciplinado, não ser inconstante, ajustar o ritmo sem abandonar o projeto. Não posso frequentar as aulas do ESD, por exemplo, nível básico, nível intermediário, avançado. Eu tenho outras formas de estudar, tenho outras maneiras, mas o meu objetivo é: eu serei um estudante. Regularidade, não de vez em quando, não quando der, mas fazer desse propósito um projeto de vida espiritual. E nós começaremos a observar em nós mesmos o resultado prático de toda essa mudança. Entendendo os conselhos de Kardec, ainda, ele também fala, como lemos aqui, sobre recolhimento. Mas, Wander, o que é esse recolhimento como conselho de Kardec? É a preparação do ambiente, a busca do equilíbrio interior, a santificação do tempo dedicado, o esforço de concentração que é necessário para não perdermos o foco. Nós estamos aqui em uma noite de estudos, mas nós estamos aqui sozinhos? O que vocês acham? Existe uma espiritualidade que já trabalha aqui nesta casa, e mais os nossos mentores espirituais, e mais uma infinidade de outros irmãos em outro plano que estão aqui conosco. Dependendo do nosso nível de mediunidade, nós podemos perceber isso de uma forma muito intensa, porque o nosso corpo reage. Só que toda uma preparação foi feita, não foi? A casa já estava preparada desde antes, fizemos uma leitura, um preparo de ambiente, a oração e a prece inicial, e nós estamos aqui com uma cobertura da espiritualidade. É a mesma coisa quando eu estou na minha casa, na minha sala, no meu quarto, no banheiro, não importa onde. Aquele momento é um momento especial. Aquele momento é um momento, abre aspas, porque não tem sentido religioso que eu vou falar, santificado, ou seja, separado para um propósito nobre, transformador, muito maior do que as minhas momentâneas limitações deste planeta. Isso é recolher-se. Se eu vier aqui para um estudo na casa sem esse recolhimento, é a mesma coisa que eu estivesse no banco da escola ou da faculdade, nível intelectual. Mas para que saia do meu intelecto e modifique o meu ser, eu preciso estar equilibrado interiormente.
Eu preciso estar recolhido em mim mesmo, na presença da divindade, convidando a espiritualidade amiga, os meus mentores, para que me ajudem a vencer o meu cansaço e as minhas limitações daquele dia, para que a minha mente do corpo físico, a nível físico, tenha e me ofereça a capacidade de captar e compreender aquilo que a espiritualidade estará preparando aquele dia para atingir o meu ser através do conhecimento. E isso é o conselho de Kardec, no sentido de recolher-se para estudar. E Kardec complementa então a sua recomendação e o seu conselho. E nós vamos ainda encontrar essa nova recomendação também na introdução de O Livro dos Espíritos. Ouça só que chamada que Kardec traz a mim. Eu acho que é só para mim, tá? Mas eu vou ler para mim mesmo. Sede mais laboriosos e perseverantes nos vossos estudos, a fim de que os espíritos superiores não vos abandonem. Uau! Como faz um professor com os alunos negligentes. Essa é difícil de ler, não é? Seja sincero. Sede mais laboriosos, Wander, e perseverante nos seus estudos, a fim de que os espíritos superiores não abandonem você, como faz um professor com alunos negligentes. Tem alguém aqui que é professor? Tem quem é professor aqui, falando sério agora, que trabalha na escola diariamente? Você trabalha? Pequenininho ou maiorzinho? Pequenos, né? Mas já dá para detectar alguns negligentezinhos, não dá? No bom sentido da palavra da época. Agora você imagina ser professor de adulto, né? Eu trabalhei 7 anos numa faculdade, né, dando aula. Era visível, totalmente visível desde o primeiro dia. Então, assim, a gente já começa a avaliação já no primeiro dia na aplicação do conteúdo. Mas, assim, gente, isso aqui é muito sério para mim. Ser negligente com a doutrina espírita, e olha o perigo, para que os espíritos superiores não vos abandonem. Não que vai nos deixar à mercê, mas tipo assim, não vamos mais conseguir captar as intuições. A gente precisa então ser laborioso e perseverante. Vamos ser sinceros aqui. Viver nesse planeta de provas e expiações ainda tem que ser muito laborioso e perseverante, vocês concordam? Sabe por quê? Eu posso hoje, por exemplo, ter levantado muito bem. Não é? Sabe aquele dia que você levanta bem, inspirado, feliz? Você abre a janela assim, olha aquele céu azul, dá uma inspiração, não dá? Mas tem dia que você levanta chovendo, tudo cinza, já com problema com seu filho, com seu cônjuge, aí chegou no trabalho mais um problema e você chegou a um bagaço na hora do almoço. Significa que se nós não tivermos perseverança e formos trabalharmos mais um pouco, teremos dificuldade para vencer aquele dia e aquelas situações que nos limitam. É a mesma coisa para quem deseja estudar a doutrina espírita. Laboriosos. O que significa esse conselho? Trabalho árduo. Estudar com muito esforço, dedicação extrema. Meus pais são origem lá da roça, Macuca e Trajana. Eles passam para a gente como que era trabalhar na lavoura. É mais ou menos essa lavoura espiritual. É ralação no espiritismo, meu irmão. É isso mesmo. Não tem meio termo. Desculpe a brincadeira. Mas é ralar. Espiritismo pronto, tipo a todinho que já vem prontinho na caixa. Sinto muito informar, não existe. Dá trabalho ser espírita. Tem que ser perseverante. Levantar, cair, prosseguir, determinar e vamos embora, e vamos, e a presença do Divino nos ajuda e nos acompanha, porque nos impulsiona. Perseverante, o que é? Não desistir facilmente, ser constante no objetivo e no propósito e não ceder ao desânimo. Sabe onde eu queria estar agora?
vendo Vai na Fé em casa, brincadeira. Não, ih, tá gravando, meu pai, é mentira, eu tô brincando. Não, que eu podia estar em casa, tranquilo, né, vendo alguma coisa, mas eu tô aqui com o maior prazer. Mas eu tô cansado, claro que eu tô cansado, trabalhei o dia inteiro, mas eu estou me revigorando aqui de coração, sem hipocrisia nenhuma, porque eu preciso ser perseverante. E a estrada do Espiritismo é de pura perseverança. Qual é o alicerce, então, do Espiritismo? Qual é o alicerce do Espiritismo? Eu vou perguntar um a um e vai passar de 10h30 a palestra hoje. O alicerce do Espiritismo é o estudo. Mas é o estudo? É. O alicerce, a base do Espiritismo é o estudo. Eu tenho um amigo que não conhecia absolutamente nada do Espiritismo, mas tinha um certo interesse por questões espiritualistas, vamos dizer assim. Aí um dia, ele não falou com ironia, ele foi sincero, ele tinha muita curiosidade de saber o que acontecia no centro espírita. Aí ele falou assim, lá tem tipo assim, você vê espírito flutuando, tipo Gasparzinho. Mas ele falou sério, sem brincadeira. Eu falei, meu amigo, você não tem noção nenhuma do que é o Espiritismo. Tentei explicar, se interessou e começou a frequentar a casa que eu frequento. Mas em pouco tempo ele falou assim, isso é muito chato, esse negócio de palestra, meia hora de palestra. Eu gosto ainda mais eles falavam imposição de mãos, que é o passe. Mas esse negócio não dá para mim não. Eu falei, olha, amigo, então vou ser bem direto com você. O centro espírita não é o teu lugar. O teu lugar é outros tipos de espiritualismo, também do bem, sem problema nenhum, porque ele já queria chegar a fazer alguma coisa, mas sem estudar. Ele não gosta de ler, ele acha chato a palestra. Bom, cada um tem os seus caminhos. E foi por um outro caminho espiritualista. Está bem, apanhando a beça, mas vai aprendendo conforme vai apanhando. Está lá, está se dedicando, está sendo luz, está sendo iluminado também, mas a praia dele não é o Espiritismo. Eu quero parabenizar essa noite, sem nenhuma ironia, você e a mim também, porque nós estamos na casa do conhecimento. Estamos na casa das possibilidades, das mudanças interiores, que nos possibilita descortinar completamente o que é a realidade espiritual, através do conhecimento. Por isso que a base do Espiritismo, o alicerce, é o estudo. E olha o que Kardec diz agora, no Livro dos Médiuns, no capítulo 3º. Eu quero que você ouça com muita atenção. Dissemos que o Espiritismo é toda uma ciência e também toda uma filosofia. Quem, pois, seriamente queira conhecê-lo, deve, como primeira condição, qual é a que Kardec fala? Dispor-se a um estudo sério. Persuadir-se de que ele não pode, como nenhuma outra ciência, ser aprendido a brincar. Dispor-se a um estudo sério, ou seja, pensar, determinar, ser perseverante, escolher o método, ter regularidade e prosseguir no desvendar do que a espiritualidade está propondo. Sem brincadeira, brincadeira no sentido de seriedade no propósito. Estudar a doutrina espírita ela é importante, inclusive, para a correta prática mediúnica. Vocês concordam? Para que nós tenhamos condições de colocarmos à disposição de Deus a nossa mediunidade, nós precisamos estudar a doutrina espírita, porque ela nos traz responsabilidade e esclarecimento. Lamentavelmente, e é triste falar, como aconteceu recentemente, pessoas que têm mediunidade e fazem o bem, atendem pessoas, têm mediunidade de cura, por exemplo, de repente é presa, escândalos sexuais e outras situações mais, e aí as pessoas ainda falam assim, ela era espírita, e nem espírita era.
Mediunidade está presente em todas as religiões, na exclusividade espírita. E aí a pessoa vai buscar o histórico, não tinha mínima preparação e conhecimento, nenhuma bagagem doutrinária. Isso que eu vou ler aqui para vocês, eu guardo até hoje, que aliás é um livro que eu amo, que eu tenho, que chama-se Conduta Espírita, do nosso irmão Chico Xavier Valdo Vieira, pelo espírito André Luiz, que diz assim: digerir primeiramente as obras fundamentais do Espiritismo, as obras básicas, para entrar em seguida em setores práticos, em particular no que diga respeito à mediunidade. Agora, segura essa aí. Teoria meditada, ação segura. Olha o que o espírito André Luiz fala aqui. Teoria meditada, ação, ou seja, prática segura. Não faz toda a diferença? Por isso que às vezes no espiritismo, para quem quer algo mais rápido, não é a casa espírita. Porque nós precisamos chegar, conhecer, absorver, compreender, para quando a nossa mediunidade estiver funcionando, certos fenômenos e situações que acontecerem, nós entendermos o porquê e como agir. E isso traz equilíbrio emocional e espiritual à casa e ao corpo de médiuns. Isso é muito importante. Tá, Wander, você falou isso aí, tudo bem, gostei. Mas me diz uma coisa, como seguir esses conselhos de Kardec na prática? Será que é possível? Isso foi um rápido passeio na introdução de O Livro dos Espíritos, recheados de conselhos, não só esses aqui, esses são alguns. Mas cá entre nós, é possível seguir na prática esses conselhos de Kardec? Não dá muito trabalho, Ana Maria? Um pouquinho? Vale a pena? Ah, eu acho que dá muito trabalho, então eu já decidi o que eu vou fazer. Eu vou chegar na casa espírita na hora do passe. Temos esses irmãos o grupo do passe, né? Também, né? Posso dizer uma coisa para você? É possível. Relaxe, respire, porque é possível colocar em prática, sim, as orientações de Allan Kardec à luz dos espíritos superiores. Como? Primeiro, não esquecer que somos eternos, mas aqui nesse plano físico o tempo passa muito rápido. E aí eu tenho uma coisa muito triste para falar para vocês que me aconteceu, acho que ontem. Ontem, dirigindo, indo para o trabalho, de repente eu me dei conta que eu estou com 50 anos, metade de um século. Gente, como passa rápido, parece que eu tinha 18 agora. Sabe, de coração, eu estou aqui brincando, mas aí eu já começo com esse tipo de coisa a me perguntar, caramba, 50 anos, e aí? Tenho ainda alguns projetos, não sei se conquistarei a nível físico e o espiritual. Sabe o que acontece? Nós chegamos aqui com o nosso projeto reencarnatório, com os nossos débitos, estamos novamente sendo confrontados e confrontando a lei de causa e efeito, e aí nós trabalhamos em 1, 2, 3 locais, temos uma vida conturbada ou não familiar, temos problemas conosco, porque nós não conseguimos nem nos entender, gastamos a metade do tempo usando o pensamento só para sentimentos destrutivos e de repente eu fiz 50 anos, um dia eu terei que ir embora. Quando eu penso nisso e eu lembro que o verdadeiro ser é o espírito imortal, criado conforme diz a doutrina, simples e ignorante, todos conquistando a mesma possibilidade de crescimento e amadurecimento, isso me faz repensar as prioridades da vida. Uma coisa é o Wander com 50, outra coisa é o Wander com 18. Nós vamos apanhando, aprendendo, reconstruindo a trajetória. E se eu passo 50 anos aqui, quase que já é a metade de um século, quanto tempo eu passarei na erraticidade, que é o período que aguarda uma nova reencarnação? A contagem não é cronológica como
milhão de anos, 100 anos, 200, 500, 700, não sei. A diferença está hoje, no aqui e no agora. Como seguir na prática ainda os conselhos de Kardec? Segundo, separar um momento para si, onde, na casa espírita, grupos de estudo de internet, quem sabe, mas tem que selecionar. Sozinho, o importante é iniciar. O meu horário de trabalho não permite que eu venha sempre à casa espírita. Você tem o seu quarto, a tua sala, você tem um lugar. Graças a Deus que Deus providenciou isso. Eu não me sinto bem no grupo da casa. Existem bons grupos de estudos no Facebook, no Zoom, no Meet. Só tem que aprender a selecionar. Nem tudo que aparece com o nome de espiritismo é de fato espiritismo. Terceiro, como seguir os conselhos de Kardec? Criando um método. Lembra que nós falamos sobre o método? Criar um caminho, uma forma de você registrar a análise dos seus estudos, uma fonte, que pode ser um livro, um áudio, um DVD, um audiobook, que é o mais moderno, não importa como, mas é criar a tua forma, o teu jeitinho, a tua maneira de estudar a doutrina espírita. Vou falar de mim, sou das antigas, eu tenho necessidade no plano físico de folhear livro. Eu sou amante dos livros desde criança. Eu gosto de folhear, gosto de riscar, gosto de marcar e até de cheirar o livro. Tenho prazer. Mas eu tenho amigos que gostam do PDF no computador, sem problema nenhum. Outros não gostam de ler nada, mas tem muitos livros em áudio. Quem sabe uma boa literatura espírita. O importante é criar um método, seguir com regularidade, com recolhimento, lembram? E prosseguir nesse propósito. E por último, não esquecer de si e do ambiente onde você está. Reflexão, oração, respiração e concentração. Os espíritos de luz nos auxiliam quando temos um propósito nobre. Por que eu estou falando isso aqui? Como nós estamos no plano físico, nós estamos sujeitos a todas as adversidades que o plano físico nos oferece. E quantas vezes nós chegamos na casa espírita, eu vou falar por mim, tão cansados ou com tantos problemas na cabeça, que eu tenho que fazer um esforço para a minha mente ficar aqui no foco, no palestrante, para ela não viajar e ir direto para o problema que eu já cheguei aqui com ele. Quando eu me esforço nessa prece interior, nessa oração, e eu respiro, a respiração, sabe a vantagem dela? Ela freia o pensamento a nível físico. Por isso que quando nós estamos numa crise de ansiedade, a melhor coisa a fazer inicialmente é respirar. Respirar, reter e soltar. A gente começa a frear os nossos pensamentos que tentam nos passar uma rasteira. E aí a gente vai acalmando e possibilitando a mente a manter o foco, o alvo e o propósito. Eu quero encerrar minha fala dizendo para você, hoje no século XXI, com tantas desgraças, tem 45 minutos? Ah, 15. Ela falou, tá, eu tenho de 45. Vamos lá. O que eu estava falando mesmo? Não entendi. Ah, nem sabe o que eu estava falando. A mente viajando aí, ó. Viu como é que a gente descobre? Não é pegadinha, não. Ah, lembrei. Desculpe, lembrei. Estou brincando, tá? O que acontece? Mas eu esqueci mesmo. Edita depois e corta isso aí. Século XXI. Século XXI. Obrigado. Vamos ser sinceros aqui. Olha o mundo como está, nesse final aí de expiações e de provas. Olha quanta correria, quanta coisa que a gente nem acredita que está acontecendo, a impaciência generalizada.
Você esbarra numa pessoa na rua, a pessoa quase já parte para cima de você. Há os problemas de saúde, os hospitais lotados, a política, isso e aquilo, a economia, reflexo da espiritualidade da própria sociedade mediante a lei de causa e efeito e mais os débitos que cada um traz coletivamente para se resolver nesse plano. E aí existe ao nosso redor, e aí eu não ouço o que eu estou falando para não entender mal, tá? Para você compreender o exemplo. Bem intencionados até, nós temos aqui ao nosso redor inúmeras outras possibilidades espiritualistas que se propõem a resolver os problemas de uma forma instantânea. E quanto dos nossos irmãos já foram por esse caminho? Porque a dor estava difícil, porque estava difícil suportar caminhar, porque não aguentava mais os problemas, não estava compreendendo o que a doutrina espírita de verdade poderia fazer. E o socorro tinha que ser, abre aspas, prático. Se for. Gente, só permanece na caminhada espírita aquele que quer o conhecimento, que quer entender o que nós trouxemos aqui hoje sobre os conselhos de Kardec para o estudante espírita, porque o ser o estudante é o que faz toda a diferença. Sem criticar A ou criticar B, o que eu quero dizer é que no Espiritismo a porta do Evangelho é muito, mas muito mais estreita. E para vivenciarmos a gente precisa do conhecimento. Ou seja, todos os tratamentos espirituais que também temos aqui nos beneficiam, mas um dia a dor vai ficar, o corpo físico vai ficar, a doença vai ficar, a limitação vai ficar, o próprio intelecto vai ficar e o espírito retornará. E o que levará? O que construiu através do conhecimento. Quantas pessoas vêm à mesa mediúnica desencarnadas e quando descobrem que desencarnaram, porque existem alguns irmãos que não descobrem, não percebem imediatamente, ficam desesperados, elas não entendem o que está acontecendo com elas. E esse sofrimento do espírito pode ser muito mais doloroso do que a dor aqui no plano físico. Para que venhamos a retornar mais uma vez, porque não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira, eu acredito, o que vai fazer a diferença é esse conhecimento aqui. Não é o conhecimento intelectual, é do espírito. Então, começando por mim mesmo, para minha casa, por exemplo, espírita, que eu tenha a gratidão e a capacidade de valorizar o conhecimento que chegou até a mim. Porque eu sei que a minha luta vai passar. Eu sei que a minha dor vai passar. E eu sei que aqui eu tenho um porto seguro. Não se deixe iludir com outras propostas. Está difícil, está doendo, está pensando em abandonar o barco? Feche a porta do seu quarto, faça a sua prece. Existe um mentor espiritual que talvez há muito tempo você não o perceba, bem perto de você, para te intuir, te reanimar de uma forma tranquila e equilibrada. Desculpe as brincadeiras, que Jesus abençoe a sua casa, abençoe esse lugar e a sua família. Muita paz.